boa tarde. Obrigado pela presença, obrigado aos organizadores pelo evento e ao mesmo tempo também pela edição do livro que está na base destas apresentações e obviamente aquilo que é a minha apresentação hoje é mais ou menos um decalque naquilo que em 10 minutos é possível da nossa reflexão, um trabalho conjunto que envolveu os restantes investigadores do CIES, Graça Carapinheiro e o Helder Raposo, que também estão aqui hoje presentes. O título vai ilustrar bem para onde é que eu andarei neste pequeno exercício, que é um exercício que obrigatoriamente tem de ser curto. Eu espero que não seja excessivamente simplista, porque há aqui aspectos demasiado complexos para serem abordados devidamente em 10 minutos. E, portanto, algum excesso de simplificação não decorre apenas, senão desta obrigatoriedade de cumprimento do tempo. Quando nós pensamos nas desigualdades sociais em saúde, sabemos, ou não é necessário dar conta da importância do tema, não só porque falar de desigualdades em saúde é falar logo de um problema de não respeito de princípios constitucionais, mas também porque alerta ou aponta-nos desde logo para problemas do ponto de vista dos direitos sociais, problemas do ponto de vista da coesão social, do desfazamento ou o não cumprimento de expectativas individuais que todos nós temos, não é, em relação à nossa saúde, mas também aquilo que são impactos económicos e a leitura económica da saúde é algo que tem sido bastante disseminado. Contudo, aquilo que nos pareceu muito importante foi alertar para a complexidade que existe nesta abordagem sobre as desigualdades sociais na saúde, nomeadamente que existem diferentes definições que obrigatoriamente produzem diferentes evidências, mas também têm diferentes impactos na formulação das políticas. E nós diremos que, por um lado, há uma certa hegemonia, preponderância de áreas como a própria epidemiologia, saúde pública ou a economia naquilo que é a formulação de políticas sobre as desigualdades sociais, mas que essas acabam por incidir mais, de uma forma mais incisiva, direi eu, em leituras muito individualistas, biologistas e muito centradas no rendimento em relação àquilo que são desigualdades na saúde. Por um lado. E, por outro lado, exercícios muitas vezes pouco refletidos sobre como comparar estes elementos. E esta questão da comparação para nós é crítica ou bastante relevante em primeiro lugar, ser colocada. E é por isso que nós fugimos de fazer a leitura comparativa, porque a leitura comparativa por si só é um exercício que já pressupõe um exercício reflexivo, muito aprofundado e muito cuidado, que nem sempre acontece. Em última análise, aquilo que eu estou a tentar dizer é que é muito difícil, a saúde é uma área particularmente difícil de procurar a comparação dos dados, porque a comparação é pode ser profundamente enganosa, desde logo pelos critérios que estão a ser comparados ou o que é que está a ser medido. Ou seja, aquilo que eu estou a tentar dizer é que a saúde e a doença têm realidades distintas que não são necessariamente coincidentes. Tanto são algo que nós sentimos individualmente, como podemos partilhar coletivamente, mas ao mesmo tempo é algo que a evidência científica traduz e as diferentes evidências científicas traduzem coisas diferentes relativamente à saúde e à doença, mas também são matéria política, matéria ideológica. E, portanto, estes 4 planos, ora são coincidentes, ora não coincidentes, direi eu, mais não coincidentes do que coincidentes. E, portanto, daí a consciência ou alertar que o exercício da comparação, sobretudo à escala internacional, obriga, desde logo, a uma reflexão sobre o que comparar, o que é que estamos a comparar, como é que podemos fazer essa comparação e, então, só depois disso, como é que podemos proceder a uma formulação de políticas que incidam sobre as desigualdades sociais com base nessa comparação. E, portanto, nós, neste exercício, ficamos muito pela discussão sobre o que é que importa, o que é que está a ser comparado e como é que se pode comparar, mais do que propriamente avançarmos para essas comparações, porque alguns indicadores nem sequer existem, nem sequer são disponíveis. Daí esta importância, a importância deste argumento. E, portanto, aquilo que nós procuramos fazer é não só dar conta daquilo que é a leitura sociológica em torno desta matéria, porque nós sabemos que a saúde tem sido uma moeda de troca das políticas económicas e das políticas financeiras. É certo que nos países mais do que noutros, mas em Portugal isto foi uma verdade inequívoca nos últimos anos, mas também sabemos que a saúde e a doença, os seus padrões, estão fortemente dependentes das políticas públicas e, portanto, a ação dos Estados e dos diferentes atores políticos são determinantes na definição destes padrões. E, portanto, também associado a esta questão é dar
conta a outras ciências, sobretudo quando nós estamos a pensar no diálogo com a epidemiologia, com a saúde pública, com a própria economia, daquilo que são os nossos pressupostos, desde logo para moldar o olhar comparativo. Quando eu digo que há problemas na comparação, eu estava-vos a alertar para esta questão, que é uma questão que decorre do conhecimento médico, por um lado, mas, por outro lado, que tem estado muito presente nas políticas de saúde nos países ocidentais, que é aquilo que nós chamamos as tensões, oscilações e sobreposições entre duas vertentes. Uma vertente mais sociopolítica e ambiental e uma vertente mais bioclínica e de individualização da compreensão das desigualdades sociais. Oscilações porque as políticas e o conhecimento ora é pendular e ora vai oscilando de um para o outro de uma forma relativamente autónoma, ora vão sobrepondo pressupostos da vertente sociopolítica e ambiental aos pressupostos da bioclínica e de uma maior individualização dessa compreensão, e é fundamentalmente aquilo que encontramos nos nossos dias. Temos sinais muito contraditórios sobre como medir e interpretar as desigualdades sociais na saúde. Fácil entender que a leitura sociológica aproxima-se muito mais de uma vertente sociopolítica e ambiental, que entende, desde logo, a doença não como um estado individual, mas como algo regulável politicamente, matéria de política, o entendimento muito amplo das reformas sociais e sanitárias e não só a questão de que as diferentes formas de hierarquização social produzem efeitos, portanto, na saúde, na doença, na morte, na expectativa de vida, na qualidade de vida, por aí fora. Tentando ilustrar de uma forma um pouco mais concreta esta ideia, basta pensar em algo tão importante como as próprias determinantes sociais da saúde, como sendo algo tão importante na área da epidemiologia, da saúde pública e que contaminam, quer dizer, influenciam a tomada de decisão política nesta matéria. Por um lado, a tal vertente sociopolítica e ambiental, quando nós percebemos que há um entendimento de que o rendimento é por si só uma variável explicativa de coisas como o estilo de vida, consequentemente doenças transmissíveis e não transmissíveis, também o acesso a cuidados e a exposição a fatores de risco. Percebe-se também que há uma necessidade de atenção à melhoria das condições de vida, portanto uma leitura muito mais ampla sobre como combater as desigualdades ou os efeitos negativos das desigualdades sociais na saúde e algo muito importante também para o pensamento sociológico, que é o efeito cumulativo entre fatores de desigualdade e é aqui que agora eu não terei tempo para entrar, dou-vos conta de um indicador, dois indicadores. O primeiro tem a ver com a medição dos anos de vida saudáveis a partir dos 65 anos por género. Nós percebemos fortes assimetrias por género e entre os países e, em segundo lugar, a compreensão dos níveis educacionais mais altos e mais baixos, também entre homens e mulheres, na esperança de vida a partir dos 65 anos, e nós consegue-se perceber que as pessoas com maior escolaridade tendem a viver mais tempo do que as pessoas com menor escolaridade. Bom, mas o resumo tem de ser apenas isto. A questão é, esta evidência, que vai muito na linha da vertente sociopolítica e ambiental que eu vos dava conta, acaba por esbarrar, muitas vezes, com a outra vertente bioclínica e de individualização. E aquilo que nós percebemos na formulação das políticas de saúde é que, sucessivamente, vamos encontrando a responsabilização quer moral, quer financeira, das pessoas pelos seus hábitos de saúde. Também há uma vasta literatura muito profícua na discussão sobre o modo como os próprios profissionais de saúde em interação exercem estas formas de responsabilização, de punição, em alguns casos. Percebemos também que quando há preocupação no investimento de programas de participação, de educação, literacia para a saúde, a expectativa, há uma incompreensão dos modos diversos como a informação é apropriada, é absorvida, é processada e que, ao ser ignorado esse pressuposto, estão a ser criadas novas formas de desigualdade. No combate à desigualdade, novas formas de desigualdade. Mas também, desde logo, porque se discute e se efetiva em políticas um maior aumento do pagamento que as pessoas individualmente fazem para assegurar os seus cuidados de saúde, não obstante a existência de sistemas universais ou tendencialmente universais de prestação de cuidados de saúde. Os copagamentos genericamente têm aumentado, novamente, nos países mais do que noutros. Portugal tem sido um país onde os copagamentos têm aumentado de forma muito significativa e, portanto, o rendimento é um fator estrutural de desigualdade. E a questão
muitas vezes também é que programas tendem constantemente a ignorar as causas que estão por detrás de certos comportamentos aditivos ou da alimentação. E, portanto, aquilo que está aqui em causa é perceber que há uma certa incompreensão em como traduzir aquela complexidade e a riqueza de dados que nós temos na vertente sociopolítica e ambiental, que acabam por ser muito afunilados neste tipo de explicação mais individualista e de bioclínica. Pensando e fazendo ao mesmo tempo uma síntese, pensando no contributo da sociologia, no olhar da sociologia para a compreensão das desigualdades sociais, é perceber desde logo que a saúde e a doença são em si causas e consequências de fenómenos muito mais amplos e, nessa medida, qualquer intervenção nas desigualdades sociais na saúde não se podem restringir a políticas situadas no Ministério da Saúde. Isso é algo bastante claro. Perceber que quando nós estamos a falar de desigualdades na saúde, nós estamos a falar de diferentes formas de desigualdade. A literatura sociológica tem sido mais intensa na compreensão das desigualdades de recurso, ou seja, questões como as classes sociais ou outros atributos como a idade, o género ou a educação, acaba por ser mais trabalhado, mas há uma menor compreensão das formas de desigualdade vitais e existenciais, ou seja, a própria negação da expressão da individualidade, das várias preferências, dos vários modos de entender as preferências individuais, são em si um produto de desigualdade com o qual os sistemas de saúde vêm lidando, vêm entendendo que estão a lidar, mas que continuam a ser incapazes de superar estas situações. Como eu dizia no início da apresentação, a saúde situa simultaneamente em 4 planos distintos: individual, coletivo, ideológico e científico. E é aqui que eu estou a alertar que estas descoincidências fazem-se sentir muito na questão das desigualdades vitais e, sobretudo, existenciais, na expressão da vontade individual. Em terceiro lugar, a ideia de que muitas desigualdades podem ser causadas pelos próprios sistemas de saúde, pelos próprios sistemas de cuidados, que o conceito de geografias injustas que nós desenvolvemos no nosso texto, que tanto podem ser lidas à escala internacional como à escala nacional. E convido então à leitura, pensando sobretudo na questão, por exemplo, das epidemias. É uma forma muito fácil de ler estas geografias injustas. As desigualdades não só de recursos, mas desigualdades também existenciais e vitais são marcantes, mas também a ideia de que, mais do que estarmos a falar de diferenças biológicas, nós precisamos, sim, de entender as diferenças biológicas na sua vertente social, enquanto construção social, enquanto realidade social e, nessa medida, enquanto realidade regulável do ponto de vista político, alterável nessa medida, e, portanto, nada de fatalismo do ponto de vista genético ou do ponto de vista do funcionamento biofisiológico. E, portanto, alertar para todos os perigos que existem em relação à responsabilização individual dos comportamentos por parte dos indivíduos e pensar em políticas que sejam muito mais ligadas aos contextos onde elas precisam de ser pensadas. Nós chamamos aqui uma política pública inteligente, que seja mais focalizada, mas sendo mais focalizada poder ser ao mesmo tempo mais complexa e mais efetiva nos seus resultados. E com isto termino.